Olá pessoal, tudo bem? Nós damos início agora à nossa segunda parte da videoapresentação sobre a proposta pedagógica inaciana. No vídeo anterior, nós fomos às raízes da pedagogia inaciana, conhecendo um pouquinho a história da Ratio Studiorum e as suas origens, e também falamos sobre o documento Características da Educação da Companhia de Jesus. Agora, neste vídeo, nós entraremos especificamente no chamado paradigma pedagógico inaciano. Voltamos aqui à imagem do catavento com as suas 5 hélices que representam as 5 dimensões deste paradigma pedagógico. São elas, e nós veremos essas dimensões depois pormenorizadas nesta nossa videoapresentação: o contexto, a experiência, a reflexão, em seguida a ação e a avaliação. É o que nós veremos na videoapresentação de agora. Vocês podem ver agora a capa da tradução portuguesa preparada pelas edições Loyola do documento Pedagogia Inaciana, uma proposta prática, que traduz o que nós chamamos de paradigma pedagógico inaciano. Se a gente observa o subtítulo do documento, uma proposta prática, a gente já entende o seu porquê. A gente pode fazer, inclusive, essa pergunta: por que um documento publicado em 1993, se antes, em 1986, já havia sido publicado um documento que era o documento Características da Educação da Companhia de Jesus, né? E a gente explica agora um pouco o porquê. Esse documento, de 1986, ele ganhou uma grande repercussão, porque foi traduzido em 13 idiomas, e a ideia era essa, que ele ganhasse uma grande difusão, que ele fosse, de fato, não um documento para ficar, né, nos gabinetes, mas colocado em prática. Então, esse documento ganhou esse grande alcance, mas aí vem uma pergunta também. Apesar desse desejo de que esse documento fosse colocado em prática, como esse documento ele era muito inspirador, ou seja, ele tratava assim da educação de um modo traçando assim grandes linhas gerais, algumas pessoas sentiram falta de algo mais prático também. Eles queriam saber como é que a gente vai implementar esse documento, essa visão tão renovada pedagógica que agora nos é oferecida pelo documento Características. Pois bem, para responder essa questão, o padre-geral da época, ainda Couvenbach, ele criou uma comissão que realizou um amplo processo de consulta. E todo esse processo, que durou 3 anos, ele se materializou no atual documento que aí vemos, né? Pedagogia Inaciana, uma proposta prática, que foi publicado na festa de Santo Inácio, 31 de julho de 1993. Então agora passemos a falar de modo mais detalhado sobre este documento. Então vamos falar agora de modo muito rápido sobre algumas características desse documento, né? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que ele vai situar o paradigma pedagógico inaciano, assim como os outros documentos também fizeram, no seio da tradição espiritual e também educativa da Companhia de Jesus. Então, essa é uma característica que, evidentemente, que vai estar presente, né? Ele não vai querer propor, né, assim, porque pelo fato de ser prático, de ser uma proposta prática, um currículo específico, assim como fazia a Ratio Studiorum. Ele não pode fazer isso, né? A Ratio Studiorum ela determinava estudos de latim, estudos disso, estudos daquilo, porque as realidades são mais diversas. Nós estamos aqui também em outro contexto, em outro mundo, evidentemente. Agora, então a questão é como é que eu posso inspirar esses diversos currículos, né? E isso vai se dar, né, assim, através de uma formação que seja eclética, né? Então, nesse sentido, a própria formulação do documento ela é aberta, ela vai dialogar com pedagogias também contemporâneas e que tem tudo a ver com a pedagogia naciana, que preza, por exemplo, pelo protagonismo da pessoa, que preza, por exemplo, por um processo mais ativo da educação,
que preza, por exemplo, um outro tema muito próprio das pedagogias atuais, como o tema da conscientização, da libertação das consciências, da promoção do sujeito, tudo isso, então, que é de uma formulação atual, tem tudo a ver com a pedagogia inaciana. E, por outro lado, sem deixar também de contemplar aquilo que é o específico cristão de uma educação que tem uma raiz no Evangelho, né? Sem deixar também de passar esse aspecto, né? Numa atitude sempre de personalização em que se encontra no centro o ou a estudante. Então, nós temos agora aqui mais um traço dessa educação, dessa proposta pedagógica, dessa proposta que quer ser prática, que quer levar à praxe, é que ela esteja a serviço da fé e na promoção da justiça. Se vocês se recordam bem, o documento Ratio Studiorum, ele falava de defesa da fé, né? E uma propagação, né, da vida cristã. Né? Propagação da cristandade? Bom, né? O contexto que a gente está é o da Contra-Reforma. Então, evidentemente que não podemos separar esse aspecto religioso que vai estar por detrás do aspecto educativo. Veja que aqui nós temos uma expressão muito mais humilde, é um serviço que se presta, um serviço da fé. Né? Nesse sentido, tem uma abertura maior ao diálogo. Vocês veem aqui também que é uma perspectiva de muito maior humildade, e assim como é próprio, né, do pedido do próprio Concílio Vaticano II para a renovação de toda a Igreja, né, que quer estar em diálogo com as realidades contemporâneas dos homens e das mulheres de hoje, que não necessariamente professam uma fé. E, por outro lado, preocupados e preocupadas devemos também estar com a promoção da justiça num mundo marcado por violências, por maldades, por tantas injustiças. Não podemos permanecer indiferentes. Então, esta proposta pedagógica, ela deve levar a uma transformação da realidade, ela deve fomentar a liberdade nos mais diversos aspectos. Nesse sentido, é uma perspectiva de libertação. Libertação do ponto de vista pessoal, mas libertação também de um ponto de vista mais comunitário, da sociedade, do mundo, né? De modo que seja esta educação capaz de formar mulheres e homens para os demais, para os outros, especialmente para os mais pobres. Podemos então assim ler esta citação do paradigma pedagógico inaciano que ilustra muito bem isso que acabamos de falar. A educação jesuíta, se realmente alcança o seu objetivo, ela deve conduzir finalmente a uma transformação radical, não só do modo ordinário de pensar e agir, mas também do modo de entender a vida, como homens e mulheres competentes, conscientes, compassivos, que buscam o maior bem na realização do compromisso da fé e da justiça, para melhorar a qualidade da vida dos homens, podemos acrescentar das mulheres, especialmente dos pobres de Deus, oprimidos e desamparados. Para colocar em prática tudo isso, este documento então ele propõe 5 dimensões, 5 momentos da educação. Uma primeira dimensão é uma atenção ao contexto. Então, eu tenho que estar atento ao contexto. É uma educação que é contextualizada. Eu tenho que estar atento também à experiência. Depois que essa experiência possa passar por um processo de reflexão, que vai me levar a uma ação que vai gerar na pessoa um processo já nela mesma de transformação, que depois também vai se traduzir numa transformação do seu entorno. Mas que também não deixe de parar para examinar todo o processo, para dar conta, para considerar este todo que é o momento da avaliação, e cada um desses momentos nós veremos na sequência. Comecemos, portanto, a falar sobre essa primeira dimensão
do processo de ensino-aprendizagem, que é o contexto. Essa educação ela tem que partir do contexto, pois nenhuma aprendizagem ela ocorre no vazio, né? Ela não pode ser separada das circunstâncias. Por isso, o paradigma pedagógico inaciano ele indica claramente que o educador ele deve estar atento ao contexto do estudante, né? Tratando de conhecer o quanto possível o seu cenário de vida, sua situação pessoal, familiar, como a gente pode ver na citação que aí está. Precisamos entender o mundo do aluno sem descuidar as formas pelas quais a família, os amigos, os companheiros, a subcultura juvenil e seus costumes, bem como as pressões sociais, a vida escolar, a política, a economia, a religião, os meios de comunicação, a arte, a música e outras realidades estão causando impacto neste mundo e influindo no estudante, na estudante, para o bem ou para o mal, né? Todos nós aqui também viemos de um contexto específico e devemos levar em conta o nosso contexto no nosso processo de aprendizagem, no nosso processo de fazer teologia. Uma segunda dimensão é a da experiência. Durante séculos considerou-se que a educação ela consistia em acumular conhecimentos, né? É o modelo que Paulo Freire chama de educação bancária, em que o estudante, a estudante é como se fosse um depositário de conteúdos que são transmitidos pelo professor numa posição de passividade e quase como que de apenas repetir esses conteúdos que foram memorizados pela pessoa. Então, nós estamos aqui diante de uma perspectiva que vai dar um acento à experiência, né? Que se por um lado é uma experiência que é cognoscitiva, ou seja, que é uma experiência racional, é uma experiência de fato de aprendizado, então envolve o conhecimento, mas não deixa de ter uma ressonância afetiva na pessoa que faz essa experiência, de modo que ela, diante daquele conteúdo, diante daquilo que estuda, ela de fato se apropria daquilo, né, como próprio, né? E aí, então, essa citação que aí está, a gente pode ler agora. Portanto, empregamos a palavra experiência para descrever qualquer atividade em que, olha só, junto com uma aproximação cognitiva da realidade em questão, o estudante, a estudante percebe também uma reação de caráter afetivo. Então, se trata de fazer uma experiência de fato educativa, traduzindo aquilo que nós vimos no primeiro slide, né, que é uma das marcas da espiritualidade inaciana, no sentido de que não é o muito saber que sacia e satisfaz o ser humano, né, mas o saborear também as coisas internamente. Para traduzir um pouco mais essa dimensão da experiência, eu gostaria de trazer para vocês aqui uma cena evangélica. O encontro de Jesus com a samaritana, que foi narrada no capítulo 4 de João. Né? Eles se encontram à beira do poço de Jacó. Né? Vejam como é interessante. Se a gente pega em primeiro lugar a dimensão do contexto, Jesus sabia qual era o contexto em que estava e sabia que esse contexto inclusive não era favorável a uma aceitação de sua mensagem, pois, como o próprio evangelista João considera, os judeus não se davam nem um pouco bem com os samaritanos, né? Por um lado, ele considera esse elemento, por outro lado, ele sabe que existe algo de comum a partir do qual ele pode aproximar-se daquela mulher. Essa fé abraâmica que passa também por Isaac e que chega nesse sentido também a Jacó. Eles têm uma realidade em comum, o poço aí de Jacó. E então, a partir deste poço, ou seja, do poço que está nela mesmo, né, é daí que Jesus vai conseguir como que cavar, né, assim, escavar para retirar dali dessa água uma outra água, ou seja, e ela vai fazer uma experiência, né, que é ao mesmo tempo antiga e por outro lado nova, né, como é todo o processo educativo, né, que nós não partimos jamais do zero, mas de algo dado
e que depois ele passa a ser aprofundado, né? Ele ali nesse poço vai minar, esse poço vai minar nova água, água viva, né? Essa é a metáfora de João, né? E isso é um aspecto, né? Mas tem um outro aspecto interessante, né? O outro aspecto interessante é que essa mulher, depois que faz essa experiência, ela ela já passa para um outro momento que a gente vai ver em seguida, ou seja, tem algo que se transforma já na vida dela, né? E ela vai anunciar a outras pessoas aquilo que ela experimentou, né? E essas pessoas, quando conhecem Jesus, e vejam bem o que é que acontece, Jesus, ele vai passar, né, alguns dias ali na Samaria, junto com aquelas pessoas, no sentido de que esta transmissão não é apenas uma transmissão de conteúdos, ele poderia ter deixado um tratado, né? Não faz isso, né? Ele poderia simplesmente ter feito um discurso catedrático, ele não faz isso, ele vai conviver para que aquelas pessoas possam experimentar a sua mensagem, possam ver, tocar, ouvir, né? Elas fazem uma experiência, né? E daí então elas pegam depois no final e já dizem assim: já não é por causa da tua palavra que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Elas fizeram assim a experiência, se apropriaram de fato, numa convicção profunda daquilo que era a mensagem do Evangelho, ou seja, a boa notícia de Jesus. A experiência naturalmente nos leva à reflexão e muitas vezes esses momentos, como a gente sabe, são concomitantes, né? Eles se dão ao mesmo tempo, essas dimensões. Com a reflexão, a memória, o entendimento, a imaginação, assim como a gente vê nessa citação do paradigma pedagógico inaciano, os sentimentos são utilizados para captar o significado e valor essencial do que está sendo estudado, do que está sendo experimentado, para descobrir sua relação com outros aspectos do conhecimento e da atividade humana. E é interessante como no processo educativo, aquilo que a gente aprende vai abrindo, vai criando vários vínculos, várias pontes, não? E isso é o que a gente gostaria de fazer também nesse seminário de integralização, de a gente fazer essa reflexão, né, que vem no momento posterior da experiência, de modo que também abramos aí novas pontes, façamos novos vínculos, não é? E muito bem, então a reflexão ela pode se dar, né, evidentemente, sobre um tema, né, determinado, mas também sobre uma experiência, sobre uma ideia, né? O que ela visa aqui, como está dito aqui? Captar o sentido mais profundo daquilo que é refletido. Em vista de quê? Em vista da ação, né? No sentido de que ela vai me levar à ação, não de um modo como que estanque, mas quase como que co-natural. Então passemos ao seguinte momento, à seguinte dimensão, que é a ação. Muito bem, tendo feito a experiência, tendo refletido sobre essa mesma experiência, e aqui vale apenas acrescentar que reflexio é como se fosse um dobrar-se diante de quê? Daquilo que foi experimentado, né? Depois de ter feito esse processo, né, se chega, de fato, a convicções profundas, né? E é algo que auto-implica essa pessoa, né? Essa pessoa que reflete, ela está auto-implicada e isso tudo causa uma transformação na vida dessa pessoa. A palavra ação, ela refere-se aqui realmente a esse crescimento humano, essa transformação que se dá, ok? No interior da pessoa, né? Baseado na experiência que ela refletiu, mas também no exterior da pessoa, no sentido de uma manifestação externa que se dá. Daí o paradigma pedagógico inaciano, ele fala de que a educação, esse processo educativo, ele vai levar a opções. Opções, algumas delas que são interiorizadas, como vai levar a convicções, né, a valores, a um projeto de vida, né? Então essa dimensão da ação é uma dimensão que numa ordem mais interior, mas que também se exterioriza em atitudes, em modos de proceder, em atos concretos, né? Tudo isso deve estar presente
nesse processo educativo, nesse processo pedagógico. Por fim, o último momento, a última dimensão é a avaliação. Essa quinta dimensão, ela tem visto uma busca constante, que é própria de Inácio, dos jesuítas, mas também de todos aqueles e aquelas que se inspiram no Evangelho para falar a verdade, que é o mais, que é essa sede de mais, que é essa não acomodar-se com um pouco, né, de querer amar e amar até o fim, por exemplo, né, para a gente utilizar uma expressão de João, continuando com esse evangelista, muito bem. Então, esse mais também a gente pode traduzir também como um desejo de excelência, né? Como uma exigência interna que se tem, né? E por isso jamais cessa de voltar de novo a todo o processo educativo, analisando, examinando, ou seja, num processo que é de avaliação, né? Uma avaliação, como a gente pode ver nessa citação, que evidentemente inclui, né, uma vez que a gente está falando aqui de educação, o domínio das matérias e tudo mais, por um lado sim, dos cursos que eu estudei, sim, mas que pretende ir mais longe. Ela pretende ter uma dimensão de integralidade. A gente tem que avaliar também no final do processo, e nesse sentido a gente pode fazer essa avaliação, né, no nosso curso, nesse final de ano acadêmico, né, e nessa avaliação mais integral também, né, que leva em conta também o processo nosso de amadurecimento, né? Como é que eu estou progredindo nas minhas atitudes? Quais são agora as minhas prioridades, né? Como é o meu modo de eu proceder? Ele de fato está de acordo, né, com esse princípio fundamental, né, de ser pessoas para os outros? Ah, mas esse princípio aí você está dizendo que é das características da educação da Companhia de Jesus ou do paradigma pedagógico naciano. Não, é um princípio do Evangelho, né? Do Evangelho que justamente nos pede como mandamento maior, ou resumo de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E com isso, nós encerramos, né, as 5 dimensões, né, da pedagogia inaciana, que, como nós dissemos, desde o início, elas querem também inspirar o nosso próprio projeto pedagógico. Muito obrigado e boa continuação.